A passagem de hoje é Marcos 12, versículos 13 a 17. Vamos ler juntos. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém. Depois de ouvirem a parábola da vinha, e perceberem que ela era dirigida a eles, os líderes religiosos judeus enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para apanhar Jesus em alguma palavra. Essa atitude pode ser vista como uma continuação da conspiração contínua daqueles que, após o episódio da purificação do templo, procuravam uma maneira de prender e matar Jesus. Na verdade, os fariseus e os herodianos eram uma combinação improvável. Por terem tendências políticas diferentes, eram como água e óleo. No entanto, podemos ver que eles se uniram para se opor a Jesus e para matá-lo. Eles se aproximaram de Jesus e, a princípio, proferiram palavras para ganhar sua simpatia. Está no versículo 14. Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Considerando o comportamento que eles tiveram até então, podemos ver que essas palavras eram falsas e bajuladoras. Por isso, Jesus também percebeu a falsidade e a hipocrisia deles e disse: Por que me tentais? Sim, é isso mesmo. A pergunta que eles fizeram a Jesus, chamando-o de mestre, não era para esclarecer suas dúvidas, mas para testá-lo. Era para testar Jesus, encontrar um erro, apanhá-lo e, de alguma forma, obter um motivo para matá-lo. O motivo que eles buscaram para apanhar Jesus era nada menos que uma questão sobre impostos. Na segunda parte do versículo 14, eles perguntam: É lícito pagar tributo a César ou não? Naquela época, a palavra para imposto geralmente era uma de duas palavras. A primeira era census, que significava um imposto geral pago ao Estado. E a palavra foros era usada para o imposto que um país sob domínio colonial pagava como tributo. No texto de hoje, porém, foi usada a palavra census. Foi usada a palavra census, que se refere a um imposto administrativo per capita pago ao Estado com base em um censo, ou seja, podemos ver que, ao levantar a questão dos impostos a Jesus, eles pretendiam tratar dessa controvérsia a partir de uma perspectiva institucional de Estado e povo, em vez de se opor ao imperador romano de um ponto de vista nacionalista. A pergunta deles é esta: pagaremos ou não pagaremos? Qual é a natureza da pergunta deles? É uma pergunta que induz a uma resposta de sim ou não. É uma pergunta que só pode ser respondida com certo ou errado. Se Jesus respondesse sim, o que aconteceria? Primeiro, a maioria dos judeus se voltaria contra Jesus. Os judeus já viviam uma vida bastante sobrecarregada, pagando muitos impostos. Se Jesus fizesse uma declaração que justificasse o imposto a Roma, uma declaração de sim, todo o apoio popular a Jesus desapareceria, e poderia até haver uma revolta entre os judeus. Além disso, havia também um problema teológico latente. A moeda que eles usavam para pagar impostos tinha a imagem de César, e nela estava inscrita a frase: Tibério César, filho do divino Augusto. E no verso da moeda havia também a inscrição Sumo Sacerdote. Para os judeus, essa moeda não era apenas uma moeda, mas era considerada um ídolo,
pois trazia a imagem de um homem, especialmente de um homem chamado de Deus. Portanto, se Jesus dissesse que era certo pagar impostos a César, seria como reconhecer César como filho de Deus, de acordo com a inscrição na moeda. Se Jesus respondesse sim, ele cairia nessa armadilha. E se Jesus respondesse não, o que aconteceria? Nesse caso, eles o denunciariam às autoridades romanas. Eles o acusariam dizendo: aquele homem chamado Jesus é um reacionário que se rebela contra Roma, prendam-no logo. A situação foi projetada para que Jesus caísse em uma armadilha, quer respondesse sim ou não. Como Jesus sairá dessa situação? Jesus aborda a questão de uma maneira prática. Ele lhes pede para trazerem um denário e o mostrarem a ele. Nesse denário, como mencionei, havia a imagem de César e inscrições na frente e no verso. Jesus, olhando para a moeda, pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? E eles respondem: de César. Então Jesus lhes diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o significado das palavras de Jesus? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Primeiro, vamos pensar nas palavras dai a César o que é de César. Superficialmente, parece que, além do que é de Deus, há algo que pertence a César. Portanto, há o risco de se considerar o que é de Deus e o que é de César como iguais. Assim, pode-se entender que é apropriado pagar impostos a Roma. No entanto, isso não significa que se deva servir aos romanos como senhores. Pelo contrário, as palavras de Jesus de que se deve dar a César o que é de César têm uma nuance oculta, como se dissesse: devolvam essa coisa impura, essa moeda idólatra com sua imagem e inscrição blasfemas. Devolvam essa coisa impura a César. Naquela época, havia slogans que os judeus gritavam durante o movimento de independência, e um deles era: retribuam aos gentios o que lhes é devido e obedeçam aos mandamentos da lei. Como é? Retribuam aos gentios o que lhes é devido e obedeçam à lei. O que esse slogan significa é que, no reino de Deus que Deus estabelece, o único Deus verdadeiro se torna o rei que governa este mundo. E Deus expulsará todos os reis do mundo, os monarcas mesquinhos que se fazem passar por filhos de Deus ou sumos sacerdotes. Portanto, Jesus está repreendendo a insensatez daqueles líderes religiosos que carregam moedas romanas em seus bolsos, apoiam a nação romana e a seguem. É nesse sentido que ele está dizendo: dai, pois, a César o que é de César. Devolvam essa coisa impura, essa moeda impura a César. Esse é o significado oculto. Literalmente, não há problema algum. Como soa como: dê a César o que é de César. Pague o imposto. Não há nenhuma acusação. E em segundo lugar, as palavras e a Deus o que é de Deus. No final, não apenas os líderes religiosos que faziam a pergunta, mas todas as pessoas. Não são a imagem de César, mas a imagem de Deus. Certo? Todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Portanto, todo ser humano deve, por direito, entregar-se a Deus. Assim como a moeda impura com a imagem de César deve ser devolvida a César, nós, que fomos criados à imagem de Deus, devemos, por direito, ser devolvidos a Deus. Porque nós pertencemos a Deus. Aqueles que tentavam apanhar Jesus, se olharmos bem, eram pessoas que conheciam a Deus, conheciam a Bíblia e se orgulhavam de ser o povo escolhido de Deus. Mas qual era a realidade? Embora criados à imagem de Deus, eles não seguiam a vontade de Deus. Eles eram pecadores que apoiavam o imperador romano, colocavam moedas romanas em seus bolsos, enchiam suas próprias barrigas e viviam reconhecendo a si mesmos como reis. É a eles que Jesus está repreendendo. A moeda impura que vocês têm em suas mãos, essa moeda impura, devolvam-na àquele rei impuro do mundo.
e vocês devem servir a Deus por direito. Vocês que foram criados à imagem de Deus, são propriedade de Deus, então entreguem-se a Deus. Vivam uma vida que reconheça a Deus como Rei. Ele está repreendendo veementemente o pecado deles. Mesmo ouvindo as palavras de Jesus que repreendiam sua insensatez, eles não entenderam. Eles mostraram uma reação tola. Eles devem ter pensado: ah, que palavras surpreendentes! Não podemos vencer o Mestre Jesus com nosso conhecimento superficial. Ah, nosso plano falhou mais uma vez. Podemos ver que eles não tiveram nenhuma reação às palavras de Jesus que lhes proclamavam o Evangelho novamente. Amados irmãos, e quanto a vocês? Todos nós confessamos e cremos que somos filhos de Deus, a imagem de Deus, e vivemos assim. Então, vocês realmente consideram suas vidas como pertencentes a Deus e vivem reconhecendo seu tempo, seus bens e sua vida como sendo de Deus? Ou será que vocês não estão vivendo em um equilíbrio precário, traçando uma linha tênue entre o que é de Deus e o que é de César, entre o que é de Deus e o que é meu? O texto de hoje não significa pague impostos razoavelmente ao mundo e dê uma oferta razoável à igreja. Esta passagem é um chamado para que abandonemos e joguemos fora tudo o que é de César. A moeda impura de César que temos em nossas mãos. O poder e a honra de César que invejamos e desejamos. E para que consideremos nossa vida inteira como pertencente a Deus. Nós somos a imagem de Deus. Somos propriedade de Deus, comprada pelo preço do sangue de Cristo. Portanto, devemos devolver a Deus todas as áreas de nossa vida. Devemos nos entregar completamente a Deus para que o governo de Deus possa se estender, para que a influência de Deus possa se estender. Espero que, através da palavra neste momento, possamos olhar para nós mesmos. Vamos refletir se, mesmo confessando crer no Senhor, ainda há uma moeda de César, algo de César, que seguramos em nossas mãos e não conseguimos largar. O que há em suas mãos? Espero que vocês possam ter a coragem de largar o que está em suas mãos. E espero que possam segurar a mão que o Senhor estende. Convido a todos nós a segurarmos a mão do Senhor, que nos convida ao seio do amor abundante e inesgotável de Deus, e a vivermos desfrutando do reino de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Peço-lhes sinceramente,